A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro, de Números, capítulo 23. Enquanto os irmãos abrem, queria agradecer a presença de todos. Hoje é a comemoração do meu 46º aniversário. Louvado seja Deus por tudo que já passamos, né, dentro e fora também do Evangelho. Deus tem sido sempre conosco. Quem ainda não me segue no Instagram, se quiser seguir, é Evangelista da Verdade, é o mesmo nome do podcast. Lá eu anuncio as pregações enquanto eu coloco no Spotify. E quem achou Números capítulo 23, dá um brado pentecostal. Números capítulo 23, versículo 19. Apenas um versículo. Diz a Bíblia: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Podem sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, a Bíblia, ela é inerrante, infalível, inspirada e suficiente. Ou seja, para a gente explicar a Bíblia, a gente não usa outros livros. A gente pode usar enciclopédias bíblicas, dicionários bíblicos para estudar e ter um pouco mais de profundidade na palavra. Mas você não explica a Bíblia com outros livros. Você explica a Bíblia com a Bíblia. Ela é suficiente. E eu vou falar algo muito polêmico, mas ao final dessa pregação os irmãos vão entender. Quantas pessoas já ouviram esse versículo? Metade dele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não é? É muito usado em promessas, né? Para justificar a demora na promessa. Então, se a Bíblia é suficiente, nós vamos explicar esse versículo com a Bíblia. Então eu pergunto para os irmãos, eu quero contestar esse versículo nesse momento. Talvez eu tenha sucesso, talvez eu não tenha. Então vamos ver se eu vou ter sucesso ou não com a Bíblia. Deus não é homem para que minta. Deus mente, irmão? Não. Como você sabe? Pela Bíblia. Pela Bíblia. Nós precisamos explicar a Bíblia com a Bíblia. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 18, temos um versículo que diz que é impossível que Deus minta. A mentira, ela é a linguagem de Satanás. E ela não faz parte do caráter de Deus. E nós temos a confirmação com esse versículo bíblico na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18. E agora eu pergunto para os irmãos, vamos dar continuidade. Não consegui contestar o versículo na primeira parte, certo? Deus não é homem para que minta. Temos a certeza de que é impossível Deus mentir. Nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou perguntar para a igreja. Deus se arrepende? Quero ouvir, igreja. Deus se arrepende? Deus se arrepende ou não se arrepende, igreja? Escolha um lado e responda. Não? Se sim, onde que está? Eu quero passar por algumas passagens bíblicas agora, irmãos, porque essa passagem, ela traz muita confusão no meio evangélico, porque ela é extremamente mal utilizada. A passagem afirma que Deus não mente, a gente conseguiu comprovar que Deus não mente, mas ela também confirma que Deus não se arrepende. Eu vou passar por essas passagens. Se você for um crente
que conhece a Bíblia, você pode me acompanhar. Só não perca tempo abrindo, porque são muitas passagens. Eu vou ler aqui para os irmãos. A não ser que também que você seja um crente bereia, não vai acreditar no que eu estou lendo, quer a comprovação? Pode abrir também, irmão. Só não demora muito folheando, não, tá? Tem que ter prática. Gênesis capítulo 6, versículo 6, é a primeira passagem. Eu vou logo antecipar a conclusão para os irmãos. Não tem uma, não tem duas, não tem três, não. São 7 passagens na Bíblia que confirmam que Deus se arrepende, sim. Deus se arrepende, sim. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 6. A epígrafe dessa passagem diz que é a corrupção geral do gênero humano. Versículo 6 diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Eu falei que são 7, né? Essa foi a primeira. A segunda passagem está em Êxodo, capítulo 32, passagem sobre o bezerro de ouro, perdão. No versículo 12 do capítulo 32, Moisés clama ao povo. Perdão, Moisés clama pelo povo a Deus. Porque onde falaram os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra, torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E aí no versículo 14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Essa é a segunda passagem, dizendo que Deus se arrepende. E o profeta, suposto profeta de Números 23, 19, está dizendo que Deus não se arrepende. Vamos lá. Dando prosseguimento, a terceira passagem está no livro de Juízes, capítulo 2, no versículo 2, versículo 18 do capítulo 2, a epígrafe diz: a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Começa lá no versículo 13, porque diz: porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote. Então o Senhor resolveu mandar juízes na terra. E o livro de Juízes conta essa história. E o juiz que Deus levantava, o povo voltava a servir a Deus. Mas, de repente, quando o juiz saía, eles viravam as costas e não faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Isso se repetia inúmeras vezes. E o versículo 18 diz: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, enquanto o povo servia a Deus, Deus era com eles. O povo parava de servir, Deus ia lá e apertava. E aí, quando o juiz voltava, Deus se arrependia. Quando vinha outro juiz e o povo voltava, né, Deus se arrependia do mal pelo gemido do povo. Essa é a terceira passagem. Vamos para a quarta passagem. Está no primeiro Samuel, é primeiro, tá? Porque Samuel é livro, não é carta ou epístola, não. Não é primeira Samuel, não, é primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 35, a passagem fala sobre o arrependimento por Deus ter levantado Saul como rei. Versículo 35 diz: e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Essa foi a quarta passagem. Vamos para a quinta passagem, no segundo livro de Samuel. Bem no finalzinho, capítulo 24, versículo 16, diz: essa passagem é sobre o castigo de Deus. Estendendo, pois, o anjo, vou começar pelo versículo 15, que diz: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens com a peste que Deus mandou. Morreram 70.000 homens. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, aí vem: o Senhor se arrependeu daquele mal.
se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Esta é a quinta. Vamos à sexta passagem, derradeira, porque a sétima eu só vou ler na conclusão dessa pregação. Jeremias, capítulo 42, versículos 9 e 10, que diz: e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para lançar a vossa súplica diante dele, se de boa mente ficardes nesta terra, se ficar em Israel, não for para o Egito, né? E então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Tem a sétima passagem, como eu falei, eu vou ler na conclusão dessa pregação, mas aí eu quero voltar agora para o raciocínio desse versículo, irmãos. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não mente, mas ele se arrepende. Então, onde está o erro? Porque a palavra diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra afirma aqui nesse versículo. Onde está o erro? O erro está em quem proferiu a palavra, o falso profeta Balaão. Eu vou começar explicando, dando um exemplo no versículo anterior, e vou contar a história de Balaão resumidamente para os irmãos entenderem aonde estava o pecado dele. No versículo 18, antes do versículo 18, a epígrafe diz as profecias de Balaão. E começa dizendo: então alçou a sua parábola e disse. Aí Balaão começa falando: levanta-te, Balaque, e ouve. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa parte. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. E aí ele fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Inclina os teus ouvidos a mim. Balaão, nesse momento, esse versículo anterior ele é completamente negado, irmãos. Em todas as pregações sobre Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se a tua promessa está demorando, calma que Deus vai te dar. Isso é verdade, tudo, mas ele é muito mal utilizado, muito mal interpretado. Porque se a gente for analisar os profetas maiores e menores, a expressão mais utilizada antes de vir uma profecia na Bíblia é: assim diz o Senhor. Essa expressão, fiz uma pesquisa rápida, ela aparece em conjunto nesses profetas Isaías, Jeremias, Joel, Amós e Miqueias, que são os que mais usam essas expressões, 544 vezes. Ou seja, olha a reverência do profeta, ele não profere nenhuma palavra vinda de Deus sem abrir o parágrafo dizendo: assim diz o Senhor. Da mesma maneira, tem uma outra variável que diz palavra do Senhor, ou veio a palavra do Senhor, ou ainda veio a mim a palavra do Senhor. Também é muito utilizado, se a gente juntar essas três variações de palavra do Senhor, aparecem 467 vezes na Bíblia. Pelos profetas Oséias, Sofonias, Zacarias, Jonas e Ageu. Mais de 1000 vezes esses profetas proferiram uma afirmação de que o que eles estavam falando vinha de Deus. Volta para Números 23, 18. O que Balaão fala? Inclina os teus ouvidos a mim. Está proferindo na carne, irmão. E agora eu vou te contar a história de Balaão para você entender por que isso é essa palavra é a mais mal utilizada dentro do meio evangélico. Havia um rei dos Moabitas chamado Balaque. Ele estava irritado com os israelitas. Queria alguém para amaldiçoar o povo de Deus. Pensou, procurou, pesquisou e descobriu um profeta, entre aspas, chamado Balaão. Primeiro erro, Balaão era filho de um adivinho chamado Beor, da Mesopotâmia, que já não era de Deus. Ele era um adivinho. Então, Balaque teve essa ideia e falou: vou mandar os meus servos lá
conversar com ele e oferecer para ele honra, riquezas e poder, para que ele venha aqui e amaldiçoe o povo, né, israelita. Deus, já sabendo, já avisou a Balaão: fale somente aquilo que eu disser, mas não amaldiçoe meu povo. Em Números, começa no capítulo 22 de Números, no versículo 12, Deus não permite que Balaão amaldiçoe o povo de Deus. Então, os servos, quando vieram de Balaque, ele falou: olha, eu não vou poder amaldiçoar, Deus não deixou. Eles foram embora. Balaque, não satisfeito, juntou mais uma galera dos servos dele, mandou de novo falar assim: ó, fala para ele que vai ter mais riqueza, mais poder e mais honra para ele. Na segunda vez, movido pela ganância, ele falou: olha, Deus já falou, né, que eu não posso ir lá amaldiçoar o povo. Mas faz o seguinte: dorme aqui hoje, amanhã a gente vê isso direito com calma. Né? No coração dele, ele devia estar querendo, né, barganhar com Deus. E aí Deus enviou um anjo e falou: vai, mas fale apenas o que eu mandar. Só que diz a Bíblia que quando o Balaão foi nessa missão, no dia seguinte, no versículo 22, a partir do versículo 22 de Números 22, é onde nós temos essa intervenção, que a ira, o versículo diz: e a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, ou seja, mas Deus mandou ele ir. Mas Deus sabia o que tinha no coração de Balaão. Ele não queria fazer aquilo que Deus tinha determinado. Então o que Deus fez? Colocou um anjo com espada desembainhada no meio do caminho. Balaão está vindo com a jumenta viu o anjo. A gente vai chegar numa parte que muitos, né, pregadores usam, somente a parte, né, Deus usa quem ele quiser, usou até a jumenta. Então, está na jumentinha, a jumentinha viu o anjo parado no meio do caminho, gigante, com a espada desembainhada, não vou poder passar. Desviou. Balaão, né, na carne, não viu o anjo, não está entendendo nada, espancou a jumenta. A jumenta continuou andando no campo. Só que ela foi indo para o campo e começou a chegar próximo de uma parede. Espremeu a perna de Balaão, e Balaão batendo nela. E o anjo apareceu de novo na frente dela, de maneira que ela não podia conseguir, mesmo apanhando. E aí ela tomou outro caminho, de maneira que chegou a uma passagem tão estreita que ela só podia passar por ali, e o anjo parou ali. Aí sabe o que a jumenta fez? Parou e deitou, com Balaão em cima dela. Balaão levanta e começa a espancar a jumenta me vira para Balaão e começa a falar com ele. Por que você está me batendo? Não sou eu a tua jumenta fiel que te leva para todo lugar? Por acaso eu já fiz isso alguma vez na vida? Você imagina a cara de Balaão, e ele ainda responde para ela, não. Quando ele responde para a jumenta que não, que ela nunca fez isso para ele, de parar assim, que ela levava ele para todo o caminho, Deus tira as vendas dos olhos, abre os olhos de Balaão, Balaão vê o anjo, e o anjo fala: Deus mandou você falar só o que Deus mandar, não amaldiçoe o povo de Israel. Balaão, ok, foi, fez tudo o que tinha que ser feito lá com Balaque. Quando chegou, né, montaram o altar, foram no lugar. Quando chegou no lugar que ele ia amaldiçoar, ele não amaldiçoou, ele abençoou o povo. Ele teve que fazer o que Deus mandou. Apesar de estar na carne, ele, né, teve, né, uma consciência no momento. Voltando ele para casa, Balaque ficou, né, revoltado. Voltando Balaão para casa, ele teve um plano. Balaão teve um plano muito engenhoso. Ele pensou: poxa, eu não posso amaldiçoar o povo israelita, porque Deus não deixou. Mas, de repente, o povo israelita pode se amaldiçoar. E aí ele chama Balaque e fala: olha só, faz o seguinte. Eu não posso mandar a maldição, mas faz o seguinte. Pega as suas moabitas, as jovens donzelas, manda ela lá, ó, que tem uns jovens lá que estão precisando de moça. Eles vão casar, vão ter filhos, e as moabitas vão introduzir o paganismo, toda a idolatria, dentro do povo israelita. E o povo israelita vai pecar contra Deus, e ele mesmo vai se amaldiçoar. Esse foi o plano de Balaão.
E deu certo. Balaque mandou as moabitas, eles casaram, tiveram filhos, e a idolatria entrou no meio do povo israelita. Nesse momento, Deus determinou, Deus ordenou que Moisés derrotasse os moabitas. Em Números 31, 8, no capítulo 31, diz a vitória sobre os moabitas. Então Deus decretou e ordenou a Moisés, vai lá e derrota os moabitas. Não só ele derrotou os moabitas, como diz o versículo 7 e 8 do capítulo 31 de Números, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão, mataram mais, além do que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Então, assim, Deus, irmãos, em nenhum momento ele aceitou o conselho de Balaão. Nós temos 2 passagens bíblicas que confirmam que Deus não aceitava. Está em Deuteronômio 23, de 2 a 5. Vou ler para os irmãos. Nenhum bastardo entrará na sua congregação, na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará em congregação do Senhor. E aí ele prossegue dizendo das gerações, porquanto não saíram com pão e água, receberam no caminho, quando saíam os do Egito. Porquanto alugaram, versículo 4, alugaram a Balaão contra ti, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Versículo 5, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. No próprio livro de Deuteronômio, irmãos, além da confirmação de que Deus não aceitou a palavra de Balaão, não aceitou, não quis ouvir Balaão e determinou a sua morte, no capítulo 18 nós temos a confirmação daquele profeta que fala algo que Deus não mandou. Capítulo 18, Deuteronômio, versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, olha a seriedade, irmão, falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então Deus não concordou com aquilo que a Bíblia chama de, em Números 31:16, a Bíblia chama de conselho de Balaão. Em Apocalipse 2:14, a Bíblia chama de doutrina de Balaão. No livro de Judas, que só tem um capítulo, no versículo 11, a Bíblia chama de erro de Balaão. E, finalmente, Pedro, na sua 2ª epístola, no capítulo 2, versículo 15, chama de caminho de Balaão. É um caminho que induz ao pecado, é um erro que induz ao pecado, é uma doutrina que induz ao pecado e um conselho que induz ao pecado, porque era um profeta que estava corrompido pela ganância. Se a sua promessa está demorando para vir, você não pode usar esse versículo como carta branca para pecar. Deus não é homem para que minta. Sim. Mas ele se arrepende, sim. O original em hebraico, arrepender-se é naham, que significa mudança de ideia, mudança de propósito, lamentar-se. Você sabe o que acontece quando a gente peca, a gente tem uma promessa e peca? Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Quando você está com uma promessa e você peca, Deus ele se lamenta da sua atitude. Deus ele muda de ideia. Ele não mente, ele não tem como mentir, ele te prometeu, você vai ganhar. Mas ele muda o teu propósito. Ele desvia o teu caminho. Ele aumenta a caminhada, ele aumenta o tempo no deserto, ele aumenta a prova, ele aumenta o fogo na fornalha. Porque o propósito agora é outro. O propósito é você continuar ganhando a bênção, mas você está no pecado. Deus precisa abrir teus olhos para você entender
que o pecado, quanto mais ele for presente na tua vida, mais demorada a promessa vai vir. Esse versículo não é uma carta branca para você viver do jeito que quer, tranquilamente aguardando o tempo de Deus para a promessa. É para você entender que para Deus mudar de ideia, mudar de propósito, basta a nossa atitude. Lembra que eu falei que são 7 passagens que se confirma na Bíblia que Deus se arrepende? Sim. Eu quero que você entenda essa palavra arrepender-se como mudança de ideia. Deus muda de ideia, sim. Como mudança de propósito. Deus muda de propósito, sim. Como lamentação, Deus se lamenta da sua atitude errada. A 7ª passagem está em Jeremias, muito conhecida, o vaso do oleiro. Já vi muito pregador, mas muito pregador pregando sobre essa passagem. Nenhum deles falou sobre essa parte que eu vou ler. Capítulo 18 de Jeremias, versículo de 7 ao 10. Deus falando. Eu vou ler a partir do versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, essa é a confirmação de que é algo de Deus. Não poderei eu fazer como vós, como esse oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, a casa de Israel. E a pregação acaba aqui, né? Olha o que vem depois, irmão. No momento em que eu falar contra uma nação, no momento que Deus determinar que um pecador vai para o inferno, ou que alguém vai sofrer, ou que alguém tem que pagar algo. No momento que Deus falar algo, no momento que eu falar, Deus falando, contra uma nação e contra um reino, para anunciar, para arrancar e para derribar e para destruir, versículo 8, se tal nação contra a que eu falar, se essa nação que é pecadora, que Deus determinou um castigo, se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensei fazer-lhe. Mas por que eles param a pregação nesse versículo 6? Deus está falando. Se ele determinou o castigo para o pecador, e o pecador se converte, Deus se arrepende do mal que ele disse que ia fazer. Deus muda de ideia sobre o mal que ele ia fazer. Deus muda o propósito da vida daquela pessoa que ia receber o mal, porque ela se converteu. Vamos continuar que o 9 e 10 pega mais pesado, tá? É só chinelada daqui para frente. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para o plantar, olha a bênção vindo. No momento que Deus determina a tua bênção, no momento que Deus te dá uma promessa de vitória, no momento que Deus edifica a tua vida e fala, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai receber tal bênção, você tem algo a receber de Deus. Nesse momento que Deus falar, versículo 10, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. A pessoa recebe a promessa, peca e acha que está certa. Deus muda de ideia. Deus muda de propósito. Meu irmão, creia, a promessa continua na sua vida. Só vai demorar mais um pouquinho para chegar. Porque ele não se arrependeu de dizer para você que ele vai dar a promessa. Ele se arrependeu de determinar que a promessa ia vir amanhã. Vou ter que esperar mais um tempinho, porque amanhã ele ainda está em pecado. Às vezes a gente leva 20 anos para receber uma promessa. E não entende por quê. O povo hebreu andou 40 anos num deserto, em círculos, num trajeto que levaria 3 dias para concluir. Vocês conseguem entender isso? Um trajeto que levaria 3 dias para concluir, você ficar 40 anos rodando em círculo, sem achar a saída do deserto? Mas eles acharam a saída. Eles chegaram na terra prometida. A promessa foi feita e foi cumprida. Ela só demorou por causa do pecado. Deus mudou de ideia, mudou o propósito,
estendeu um pouquinho mais para que o povo ouvisse a sua voz. Veja no versículo 9, como diz, no momento que eu falar, que versículo 9, Deus está dando a bênção. Falar de um reino para edificar e para plantar. Versículo 9 é o decreto da bênção na sua vida, o decreto da sua promessa. Versículo 10, se ele fizer o mal, se ele pecar diante dos meus olhos e não der ouvidos à minha voz. Você sabe o que significa essa parte? Deus ele vai te mostrar na caminhada o teu erro. Deus ele vai te colocar de frente para o seu erro. Nesse momento você vai ouvir a voz de Deus e vai entender. Vai falar, Deus, ele se arrependeu, mas a promessa virá. A promessa virá, porque a gente precisa agarrar, aquilo que está descrito muito bem no versículo 7 e 8, porque um abençoado que recebeu um voto, recebeu uma promessa de Deus, essa promessa, da mesma maneira, ela pode ser interpretada como essa maldição que Deus iria se arrepender, mas esse pecador que recebeu a maldição, ele se converteu. E Deus se arrependeu da maldição que ele ia fazer. Da mesma maneira, Deus mudando de ideia, vendo que o pecador que tinha a promessa se converteu dos seus maus caminhos, ouviu a voz do Senhor, ele se arrepende, muda de ideia e te coloca de volta no caminho da tua bênção. Porque o propósito de Deus, irmãos, não é punição. O propósito de Deus é vida eterna na glória. Foi essa a promessa de Deus para a nossa vida. Então, Deus não quer que você caia no erro, Deus não quer que você fique no deserto, Deus quer abrir teus olhos para você se entregar ao Evangelho, limpar a sua vida, tirar o pecado da vida, congregar na igreja, se entregar ao Senhor. A remissão dos pecados necessita do arrependimento, da confissão pública de fé, o batismo nas águas, a entrega total da sua vida, pensando em morar na glória, e não apenas na terra, ou não apenas na promessa. Como disse no livro de Crônicas, 7,14, se eu não me engano, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então a gente tem uma sequência nessa conversão. Se humilhar é ajoelhar, e orar, e buscar a minha face, essa busca incessante, não é com uma oração que você vai se consertar com Deus, é uma busca. E se converter dos seus maus caminhos. Se essas 4 coisas forem feitas na tua vida, então Deus vai ouvir primeiro a tua oração, e antes de conceder a tua bênção, de te colocar de volta no propósito, Ele primeiro perdoa o teu pecado. Para depois, então, te colocar de volta no caminho da promessa. Eu tenho promessa, irmãos, que demorou. Agora, uma grande parte dela está se cumprindo. Ainda falta, mas eu entendo que ainda seja o processo. E eu aguardo em Deus a vitória final. Mas com olhos abertos, convertido, limpo, buscando, adorando, me humilhando. E isso é que é necessário, essa entrega total. Feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por esse conhecimento, por esse entendimento. Nós entendemos, Senhor, que não há mentira capaz de entrar no reino de Deus, pois a mentira, a linguagem de Satanás, é aquilo que não faz parte do seu caráter, da sua personalidade. Se o Senhor prometeu, sim, o Senhor vai cumprir, mas nós temos que entender que essa mudança de propósito, esse arrependimento é possível. E se isso acontecer na nossa vida, a culpa é nossa. E nós precisamos entender isso. Dai-nos, Senhor, cada vez mais entendimento desse arrependimento. Que a gente possa entender que esse arrependimento, meu Deus, que é gerado, essa mudança de ideia, mudança de propósito, vem do nosso pecado. E assim, nós nos mantermos em santidade para evitar que o Senhor mude o nosso propósito, mude a ideia em relação à nossa bênção, à nossa vitória, à nossa promessa. Coloca-nos, Senhor, cada vez mais no caminho da salvação. Eu entrego nas Tuas mãos as nossas vidas e te peço que abençoe a Tua igreja.
em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus.